Só que vocês têm que entender uma coisa: o Hades, até a morte de Jesus, era de uma forma. Quando Jesus morreu e quando Jesus desceu ao Hades, ele removeu uma peça que existia no Hades, chamada de seio de Abraão. O Hades, até a morte de Jesus, era desta forma: no meio o abismo. Nesse abismo tem centenas, milhares e milhões de demônios, e administrado por um maioral chamado de Abaddon ou Apolion. De um outro lado do Hades havia o chamado lugar de tormento, para onde foram, vão e irão as pessoas que não servem a Deus. E do outro lado existia este lugar por nome seio de Abraão. É chamado de seio de Abraão por causa da esperança de Abraão. Esse seio de Abraão era o lugar para onde iam as pessoas que serviam a Deus. Esse lugar de tormento é um lugar onde as pessoas estão conscientes. Porque quando a Bíblia fala da inconsciência do corpo e não da alma. Porque a alma, ela não dorme. Só que quando este homem rico chega no lugar de tormento, ele olha para o outro lado do abismo e vê no seio de Abraão a Lázaro. Quando ele vê Lázaro no seio de Abraão do outro lado do abismo, ele começa a rogar, dizendo: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Abraão olha para este homem e fala que oportunidade ele teve durante o tempo em que viveu na terra. Porque você decide nesta vida onde viverá a eternidade. Você escolhe nesta vida aonde viverá para todo sempre na eternidade. É aqui que entram as religiões e os seus conceitos teológicos. Os budistas dizem que existem 18 tipos de inferno. 8 infernos frios, 8 quentes, e mais 2 subcategorias de inferno. Você sabe que a Igreja Católica, ela criou a estrábica e infundada doutrina do purgatório, que diz que as pessoas, quando morrem, vai para o purgatório e ficam um tempo até que seus pecados sejam purgados e depois são removidas, retiradas de lá e introduzidas ao céu. Através dessa doutrina, o catolicismo romano enriqueceu por demais. Porque pessoas davam suas herdades, suas fazendas, seu ouro, sua prata, seu dinheiro, para que os padres e os papas tirassem seus entes queridos desse lugar chamado de purgatório. O purgatório, ele não existe. Não existe. Até porque se existisse o purgatório, o nosso Deus não seria inteligente. Aí vai uma pergunta: morreria Jesus no patíbulo da cruz em vão? Se existe purgatório, por que Cristo sofreu tanto pelos nossos pecados para efetuar uma eterna redenção? Não existe purgatório. Existe sim o sangue de Jesus Cristo, que lava o homem dos seus pecados. E através do seu sangue, o Deus que fez os céus e a terra nos dará a oportunidade de entrar nos céus pelas portas. Quem entende o que eu estou pregando, dá um glória para Jesus, por gentileza. Tudo isso que é falado pelo catolicismo, pelo budismo, pelo espiritismo, nós entendemos que isso é tendencioso, isso não tem fundamento bíblico, porque de fato e verdade a doutrina do inferno é uma realidade, é uma doutrina alicerce das Escrituras. As pessoas que vão para o inferno, essas pessoas nunca mais terão oportunidades de sair de lá. Existem pelo menos 5 tipos de tormento no inferno. O primeiro tipo de tormento que existe no inferno é a ausência de Deus. A ausência de Deus promove na consciência de todos que estão lá um tormento indizível. O segundo tipo de tormento que existe no inferno é a própria consciência que acusa a pessoa de noite e de noite, porque lá não tem dia,
dos atos, das oportunidades que teve durante o tempo que viveu aqui na terra. O terceiro tipo de tormento que existe no inferno é a companhia dos próprios demônios. No lugar de tormento, segundo Apocalipse capítulo de número 9, existe cerca de 200 milhões de demônios com couraça de jacinto, fedendo a enxofre. Esses demônios atormentam as pessoas todas as 24 horas. E eles não cessam de sofrer durante todo o tempo. O quarto tipo de tormento que existe no inferno é porque lá não tem amigos para conversar. Lá não tem pessoas para ir no shopping. Lá não tem ninguém para tomar um refrigerante, para ir no bar tomar uma cerveja. E o quinto e último tipo de tormento que existe no inferno é que lá não tem projetos de fuga. Não tem como uma pessoa sair de lá. Jonathan Edwards, falando sobre os tormentos indizíveis do inferno, ele diz que passarão as idades do sol, da lua e das estrelas, e as pessoas que estão lá nunca mais sairão de lá. Ele diz que passarão eternidades. E você sabe o que é uma eternidade? Uma eternidade é como se um beija-flor tivesse que apanhar todos os grãos de areia da praia do mar. De ano em ano vir aqui na terra, apanhar um e levar no céu. No outro ano voltar a pegar o segundo e levar no céu. No terceiro ano voltar a pegar o terceiro e levar no céu. Quando esse beija-flor, esse pássaro estiver levando o último grão de areia da praia do mar, está começando uma eternidade. As pessoas que estão lá nunca mais sairão de lá. Eu estava pregando nos Estados Unidos e um irmão me deu um livro para mim ler. Era a biografia do pastor Antônio Munhoz, lá da cidade de Americana. Eu estive pregando mês atrasado no congresso de missões deles. O pastor Munhoz, em uma parte do seu livro, ele conta um testemunho. Ele diz que o pai dele se desviou da igreja. E quando o pai dele desviou-se da igreja, logo adoeceu, foi para o hospital, ficou internado durante um tempo. E ele disse por várias vezes, ele foi ao hospital, falando de Jesus para o seu pai, para que ele voltasse para a igreja, mas ele disse que não voltava para Jesus. E o pai dele morreu. Ele disse que quando o pai dele morreu, ele ficou muito triste durante 3 meses, e uma interrogação batia na sua mente todos os dias, porque ele queria saber onde está o meu pai, Senhor. E um dia ele chegou em casa após um culto, ele dobrou os joelhos para orar, e ele disse que orou 1 hora. Quando ele estava orando e que levantou-se do joelho depois de 1 hora, o Espírito Santo veio a ele com voz audível e disse: ore mais um pouco. E ele disse que dobrou seus joelhos mais uma vez. Ele disse que nessa segunda vez ele orou mais 1 hora. E quando ele levantou-se do joelho, o Espírito Santo tornou a dizer para ele: ore mais um pouco. Pastor Antônio Munhoz, um dos vice-presidentes da nossa CGADB. Ele disse que dobrou o joelho mais uma vez e orou mais 1 hora. Ele disse que nessa última vez que ele estava orando, uma porta se abriu no seu quarto. 2 jovens varões, vestidos de branco, veio até ele. Um pegou na sua mão esquerda, outro pegou na mão direita. E disseram aqueles 2 jovens: vem comigo. E diz que ele voou. Mas não voava subindo, voava descendo. Diz que eles desceram para o abismo sem fim. E chegaram diante de um portão. Os 2 jovens largaram os braços dele e disse: entre. E ele pegou e entrou. Ele disse que quando estava dentro desse lugar, ele começou a ouvir gemidos, gritos. E o grito que mais ecoava no seu ouvido era a voz do seu pai. Ele disse que quando caminhou seguindo os gritos da voz do seu pai, ele encontrou seu pai que estava de joelhos, amarrados em correntes. E o pai dele, quando o viu, disse: você veio me buscar, filho, mas não tenho como sair daqui. Ele disse que voltou. Os 2 varões conduziam ele de volta para casa. A alma dele, o seu espírito voltou para o seu corpo. Ele disse que ficou durante meses chorando copiosamente, lembrando da imagem do seu pai que ele tinha visto lá embaixo no Hades, no lugar de tormento. Mas o Espírito Santo um dia veio a ele enquanto ele orava.
e disse: Munhoz, não chore. Eu dei oportunidade para ele. Ele quem escolheu viver onde está. Isso é para nós refletirmos. O inferno é uma verdade. Até porque se não existisse inferno, por que Cristo tinha que morrer por nós? Queridos, o Hades, que conhecemos como inferno, ele está repleto de pessoas. Lá tem atores, atrizes, autores, escritores, advogados, juízes, médicos, cantores, artistas em geral, atletas, magistrados, governadores, prefeitos, magnatas, marqueteiros, socialistas, negros, brancos, amarelos, ruivos. Lá tem pessoas indotas, pessoas inteligentes, filósofos. No inferno está cheio de pessoas que viveram suas vidas aqui na terra, sua vida regalada e esplendidamente, e se esqueceu de dar a sua vida a Cristo para poder herdar a vida eterna nos céus. Muitos homens que estão mortos, durante o seu tempo de vida, escreveram livros, discursaram, ensinaram em faculdades, várias faculdades do mundo, e até hoje os seus escritos influenciam gerações e gerações. E esses homens, a maioria deles, eles zombaram de Deus, falaram contra Deus, como por exemplo Lane, Tylerand, Jean Paul Sartre, Mazarino, Jacob. Esses homens zombaram muito de Deus, mas na hora da sua morte, puderam se expressar acerca de Deus. Lane morreu em confusão mental. Na noite da sua morte, ele pediu perdão para as cadeiras e para as mesas. A freira que tomava conta dele disse que não queria jamais ver um ateu morrer. Tylerand, na hora da morte, ele gritou: sofro o tormento dos perdidos. Jean Paul Sartre, na hora da morte, ele gritou: fracassei. Mazarino, quando estava morrendo, ele disse: ó minha alma, o que será de ti? Antônio Carlos Magalhães, político influente do meu estado, na hora da morte, que sentia as ânsias da morte, ele disse: por favor, não me deixem morrer. Jacoda, um chefe da polícia inglesa, na hora da morte ele disse: deve haver um Deus e ele está me castigando por causa de todos os meus pecados. Karl Nove disse: estou perante a um passo terrível para dentro da escuridão. César Augusto disse: que apresentei bem o meu papel? Bem, nesse caso aplaudam, porque a comédia acabou. David Hume disse: a minha alma está em chamas. Sir Thomas Scott, antigo presidente da Câmara Alta inglesa, na hora da morte ele disse: até este momento pensei que não havia nem Deus nem inferno, agora sei que ambos existem, estou entregue ao juízo do Todo-Poderoso. Jaruzelski, o presidente do movimento ateu internacional, quando estava morrendo, ele olhou para todos os seus súditos e disse assim: por favor, queimem todos os livros que eu escrevi e olhem para o Santo de Israel. Esses homens jazem nos seus sepulcros, enquanto suas almas estão no Hades em tormento. Agora veja, que diferença para aqueles que serviram a Deus. Na hora da morte, John Oxtoby, um crente fiel a Deus, ele gritou: oh, que contemplei, uma visão que não posso descrever. Dwight Mahmood disse: a terra se recua e os céus se abrem diante de mim. St. Bengis gritou: o sol está se pondo e o meu está nascendo. Eu vou sair desta cama de enfermidade para uma coroa na glória com Jesus. Billy Bray disse: o quê? Eu temer a morte? Glória! Levante a sua mão por gentileza. Diga alguma coisa que glorifique ao nome de Jesus. Martinho Lutero disse: eu estou partindo e em breve vou render o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque tu me remiste, ó Deus da verdade. Há uma diferença muito grande daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Sinta a presença de Deus, deixa Deus tocar em você, implantar no seu caráter a urgência das missões, a obra que está no coração de Deus. Durante o tempo que a gente está aqui cultuando, milhares de pessoas morreram, estão lá em tormento, e nós estamos aqui
E Deus preparou esse congresso para nos conscientizar no que diz respeito à salvação dos pecadores. Aqueles que se perderam, não tem mais como salvá-los de lá. E para o lugar que eles foram, a Bíblia chama de lugar debaixo da terra, lugar de suplício, lugar de sombras, lugar de tormento, lugar de penas e açoites, lugar das almas impiedosas, lugar dos perdidos, cadeias eternas, mundo dos mortos, castigo eterno, profundidade do abismo, fumaça do tormento. As pessoas que estão lá, a Bíblia chama de desarraigados, obstinados, joios, bastardos, estrelas errantes, palhas, leões, insensatos, hipócritas, peixes ruins, escorpiões, feras, cães, cegos, bodes, cavalos, abrolhos, insensíveis e filhos do diabo. Mas o céu para onde a igreja vai, a Bíblia chama de habitação de Deus, lugar de delícia, trono da glória, gozo do Senhor, cidade do Senhor, cidade santa, gozo inefável, herança, novo céu, vida eterna, trono da glória, cidade de luz, paraíso e cheio de Abraão. Os habitantes de lá, a Bíblia chama de ovelhas, cordeiros, estrelas, sal da terra, puros, luz do mundo, joias, se você puder dar glória a ver, oliveiras, santos, trigos, lua, sol, pomba, fiéis, vencedores. Pomba, trigo, fragmentos da rocha, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo e noiva do Cordeiro, são os habitantes de lá. Quem vai para lá nesta caravana? Dá mais um grito de glória para Jesus aí, por gentileza. Pregue, meu irmão, fale de Jesus, salve uma alma do inferno.